Olha só, hoje eu quero conversar com vocês sobre a história do rei Saul. O rei Saul, o primeiro rei de Israel. E o tema da mensagem é Saul, um jovem promissor que acabou muito mal. E Saul, como eu já disse, foi o primeiro rei de Israel, quando começou o reinado na nação de Israel. E quando ele começou, e quando ele foi ungido e vocacionado para ser rei, a Bíblia fala que ele era muito jovem. E ele era um jovem muito promissor, ele era um jovem que tinha um grande potencial. Ele tinha tudo para fazer um grande reinado na nação. Mas a Bíblia fala que esse jovem promissor, o fim da história dele, o fim da biografia dele foi muito triste. Ele terminou a sua vida como um homem desesperado e derrotado. E eu queria ver um pouquinho com vocês, então, a história desse homem, e para você, viu, querido jovem, o que a palavra de Deus tem para nos ensinar, para a sua vida, nos alertar através, então, da biografia do rei Saul. Eu quero começar vendo com vocês o currículo vitae de Saul. O currículo vitae desse jovem promissor. E o currículo dele era muito bom, diz a Bíblia, muito bom. Ele tinha um currículo cheio de qualidades e de vantagens. E essa história está em 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, no capítulo 9, do verso 1 ao verso 5. 1 Samuel 9, do verso 1 ao verso 5. Aqui a palavra de Deus nos apresenta Saul, o jovem Saul, e nos apresenta então as suas qualidades, e as vantagens que ele tinha como um jovem ali cheio de potenciais. Eu acho que o texto está aí na tela, está aí, vamos ler então, acompanhe aí na sua Bíblia ou na tela. Havia um homem, preste atenção no currículo de Saul, havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis. Esse Quis, ele era filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afias, benjamita, e olha agora o detalhe, dono de muitos bens. Então ele vinha de uma família importante, influente e muito rica, esse Quis. Verso 2. Ele tinha um filho chamado Saul, moço, um jovem, um filho jovem, moço, chamado Saul, e tão belo, diz a Bíblia aqui que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Ele passava na rua e as moças suspiravam. Belo demais, lindo. A Bíblia fala que ele era lindo, esse jovem Saul. O Brad Pitt ia ter inveja dele. É mais ou menos isso que está sendo dito aqui. Dos ombros para cima, ele sobressaía a todo o povo. Então ele era um sujeito lindo, alto, assim, bonitão, muito rico. Ó, que partidão, hein? Verso 3. E aconteceu que as jumentas de Quis, pai de Saul, se extraviaram. Então Quis disse para Saul, seu filho: leve agora com você um dos servos e vá procurar as jumentas. E aí diz o verso 4, e o verso 5 diz então que eles foram procurar as jumentas. Eles atravessaram, olha quantas regiões, quantos territórios eles, isso é muito importante observar, eles atravessam para procurar as jumentas do seu pai, o Saul. Ele não foi reclamando, quando o pai pediu, ele foi logo. Significa que ele era também o que, irmãos? Obediente. Ele não foi tipo assim, não, eu não vou, quero ficar jogando PlayStation. Não sei o que, foi reclamando. Não, ele se levantou e foi. E ele atravessa, olha quantas regiões para procurar as jumentas do seu pai. Então ele era obediente e ele não era preguiçoso, hein? Que partidão, olha só, irmãos. Eles atravessaram a região montanhosa de Efraim, primeira região, e a terra de Salissa, segunda região, mas não as encontraram. Aí ele voltou para casa para jogar PlayStation, é isso? Não está aí, vamos voltar, vamos jogar. Falou, não, depois eles passaram a terra de Saalim, terceira região.
Mas as jumentas não estavam ali. Aí eles desistiram? Não. Então atravessaram o território de Benjamim. Todo o território eles atravessaram. Mas também não as encontraram. Verso 5: quando chegaram à terra de Zuf, 5 regiões, Saul disse para o servo que estava com ele, isso já fazia alguns dias agora que eles estavam procurando as jumentas. Ele disse para o servo dele: vamos voltar, porque senão o meu pai vai deixar de se preocupar com as jumentas para começar a se afligir por causa de nós. Então ele estava preocupado com a aflição do pai dele. Ele era um sujeito que não queria afligir, causar preocupação para os seus pais. Ou seja, meninas, era um partidão ou não era? Rico, lindo de morrer, obediente, não era preguiçoso e vinha de uma família harmoniosa, porque o pai se preocupava com ele e ele não queria causar preocupação para o pai. Você lembra que Davi foi o segundo rei que sucedeu ele? Era totalmente o contrário, vinha de uma família pobre, o pai dele nem lembrou que ele existia. Davi ia ser candidato para fazer uns 10 anos de terapia, se fosse hoje em dia. Saul, esse era o currículo de Saul. A Bíblia apresenta esse jovem assim. Mas ele tem mais um dado ainda, que nesse momento aqui, que ele está procurando as jumentas, ele foi ungido. A Bíblia fala que ele foi escolhido por Deus e ungido por Deus para se tornar rei de Israel. Aqui no capítulo 9, aqui ele está procurando as jumentas ali com o pai, com o seu servo, e eles acabam agora, diz a Bíblia, encontrando Samuel. Samuel era o profeta, e ele era o sacerdote de Deus em Israel naquele momento. E Deus falou para Samuel: eu vou enviar um moço para você, e você unge ele, porque ele vai ser o primeiro rei de Israel. E aí nesse momento aqui que eles estão ali procurando as jumentas, ele encontra com Samuel e Deus fala assim: esse aí é o cara, esse é o cara, esse aí é o homem. E aí acontece uma coisa interessante, eles se encontram, Samuel faz um churrasco lá para eles, comem um churrasco à noite, eles vão dormir. Aí no capítulo 9, vou pedir para colocar o verso 26, acontece uma coisa muito, muito importante, e que é chave para você entender a história e a biografia desastrosa de Saul. No capítulo 9, a partir do verso 26, Samuel, a primeira unção que Samuel faz de Saul, ele não faz em público, ele faz em particular. Por quê? Vamos ler? Levantaram-se de madrugada, 1 Samuel 9, 26. Levantaram-se de madrugada, quase ao raiar do dia, e Samuel chamou Saul para o terraço, dizendo: levante-se, e eu irei com você para lhe indicar o caminho. Saul levantou-se e saíram ambos, ele e Samuel. Deus já tinha dito que esse é o próximo rei. Saíram ele e Samuel. Quando estavam chegando à extremidade da cidade, Samuel disse para Saul, o que ele disse? Diga ao servo que passe à frente de nós. Eu quero bater um papo contigo, Saul. Tem uma DR que a gente precisa ter, só eu e você aqui. E essa conversa de Samuel com Saul, para mim é a chave para a gente entender a história desastrosa desse jovem. Diga ao servo que passe à frente de nós. E você, quando ele tiver ido embora, só eu e você, espere um pouco, para que eu possa transmitir a você a palavra de Deus. E aí quando ele fica sozinho com Saul, capítulo 10, verso 1, vamos ler juntos agora o capítulo 10, o verso 1, vai aparecer aí, vamos ler juntos, irmãos? Samuel pegou um vaso de azeite
e o derramou sobre a cabeça de Saul. E então ele o beijou e disse: o Senhor está ungindo você como príncipe sobre a sua herança, não como rei. E essa palavra de Samuel para mim é chave. O Senhor está ungindo você como príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel. O que é um príncipe, irmãos? O príncipe não é o rei. Quem é o príncipe? O príncipe é o filho do rei. Depois, mais tarde, vai ter uma unção pública que Samuel vai fazer. Mas aqui Samuel chama e fica sozinho com ele. Diz, o que Samuel está fazendo aqui com esse homem, com esse jovem? É dizer o seguinte: Saul, vem cá. Você, publicamente, você vai ser rei de Israel. Mas você tem que entender, em particular, e no teu coração, que Israel só tem um rei. Quem é o rei de Israel? É o Senhor. Israel só tem um rei, que é o Senhor. Você tem que entender no particular, e aí no teu coração, e nós dois aqui, você não pode esquecer de uma coisa, rapaz: que Deus está ungindo você para ser príncipe. Você é filho dele. E você é príncipe, você está recebendo uma posição de autoridade, escolhido e ungido por Deus, sobre o povo de Israel. Mas tanto você quanto o povo tem um rei só, e o teu papel é sempre levar o povo de Israel à submissão ao seu único rei, que é quem? Que é o Senhor. E foi exatamente isso que Saul não fez. Qual foi a desgraça da vida de Saul? Foi que ele tentou usurpar o trono do único rei. Porque o rei dava ordens e Saul desobedecia. O rei dava sua palavra através de Samuel. Através de outras pessoas, o rei dava a sua palavra para o seu príncipe, e o seu príncipe desobedecia. E o grande pecado de Saul foi que ele tentou, ele rejeitou essa unção aqui, ele rejeitou. E ele tentou pegar o trono para ele, o trono que é do único rei. E o príncipe queria ser o único o rei, e ele não aceitava a palavra de Deus para ele. Quando vinha a palavra de Deus para ele, ele não aceitava. E por que isso aconteceu? Esse jovem brilhante, com tanto potencial, ele foi se afastando da vontade de Deus, foi tentando usurpar o trono, e ele acabou numa vida, um desastre, no desespero, porque ele morre cometendo suicídio, desesperado. Ele morreu cometendo suicídio. E esse jovem que tinha tudo para dar certo e para fazer um grande reino, e por que ele foi tomando esse caminho de desobedecer ao único rei e ser o príncipe? E a gente poderia dizer várias razões para o desastre dele. Mas hoje, jovens, eu quero deixar só uma aqui para vocês e para todos nós, não só para os jovens, para todos nós, mas especialmente para vocês, jovens. Aprendam uma lição da vida desse homem. Por que ele tomou esse caminho do desastre? Porque Saul se afastou das pessoas boas e se associou com gente ruim. Ao longo da sua jornada, este jovem brilhante, ele foi se afastando das pessoas boas e ele foi se associando com gente ruim. E quando ele se associou com gente
ruim, ele foi se afastando da vontade do rei e foi querendo usurpar o trono e pegar o trono do rei para ele. Ele queria a obediência absoluta em Israel, virou um tirano. Mas por quê? Porque ele foi se afastando dessas pessoas. No início do seu reinado, no início da sua jornada, irmãos, a Bíblia fala que Saul tinha 3 pessoas, especialmente 3 pessoas boas, que eram tementes a Deus, pessoas de caráter e integridade, que abençoavam ele grandemente. Quem eram essas 3 pessoas? Pessoal aí da IBD, né? Quem eram as 3 pessoas? Samuel, Jonatas e Davi. Samuel, Jonatas e Davi. 3 pessoas tementes a Deus e de caráter. Era o tripé que dava estabilidade para o governo de Saul. Ele fez o quê? Ele se afastou desses 3. E ele começou a se associar com gente má. E aí, a derrocada dele foi só crescendo e foi piorando. Samuel, Jonatas e Davi. A palavra de Deus diz que Samuel era o profeta e o sacerdote, através do qual Deus declarava a sua vontade para Israel naquele momento da história. Foi o sacerdote e o profeta que ungiu Saul. Mas Saul foi desobedecendo a Samuel. A palavra do rei vinha através de Samuel. E aí Saul foi desobedecendo. Toda hora ele entra em conflito com Samuel, mas a ruptura principal acontece no capítulo 15. Em 1 Samuel, capítulo 15, acontece a ruptura entre os dois, que foi a ruptura definitiva. Porque Deus, o rei mandou o príncipe fazer uma batalha contra os amalequitas. Os amalequitas eram um povo perverso, maligno. E a palavra de Deus diz assim: olha, esse pessoal manda Samuel, fala para Saul que eu estou mandando ele ir lá para destruir esse pessoal dos amalequitas, porque a iniquidade deles já é insuportável. Eu já fui paciente demais com eles, e a iniquidade deles já vem de muitos e muitos séculos de iniquidade, e Deus paciente. Agora Deus manda Saul ir lá e destruir tudo. Juízo de Deus. O rei está mandando. O que o príncipe faz? Desobedece. Destrói o que é ruim, o que é feio, o que está quebrado, ele destrói. Mas o gado bom e o Agag, ele não destrói. 1 Samuel 15, 8, olha o que diz aí, 1 Samuel 15, 8, o texto diz aí, olha só, nesse episódio aqui, o Saul, tomou vivo Agag, rei dos amalequitas. Ele tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém destruiu todo o povo ao fio da espada. O resto lá ele destruiu, mas tomou vivo Agag e também os rebanhos de Agag. As ovelhas boas, os bois bons, tudo que era bom, ele pegou para ele. Aí Samuel, Deus fala assim, o rei fala assim, o príncipe lá está me desobedecendo. Eu estou arrependido de ter posto esse sujeito ali no reinado, como líder. Vai lá e fala para ele que ele não pode ficar fazendo isso daí não, e que eu vou tirar, não o reino dele, mas eu vou tirar a descendência, o reinado dele não vai continuar, o reinado dele vai passar para outro, não é o filho dele que vai governar. Aí Samuel é obediente a Deus, homem de caráter, vai e fala para o Saul. Saul dá um monte de desculpa esfarrapada, irmãos. O príncipe desobedece o rei, não se arrepende, fica dando, mas foram os soldados, você sabe como é que é, não sei o quê, papapá, fica dando desculpa esfarrapada. Aí olha o que diz 1 Samuel 15, verso 16, 1 Samuel 15, 16, o Saul dá um monte de desculpa esfarrapada, e olha o que diz 1 Samuel 15, 16.
Então Samuel disse a Saul, o que ele disse? A primeira coisa? Por que ele disse para o Saul, espere? Sabe por quê? O Saul vira as costas para ele. Saul vira as costas para o Samuel. Ele vem dar um monte de desculpa esfarrapada. Não, mas foram os soldados, sabe como é que é, né? Esse pessoal hoje em dia, kkk, e vira as costas e vai saindo. Samuel tem que falar, peraí. Tem que segurar o sujeito. Porque o sujeito não quer mais nem saber a palavra do rei. O Samuel tem que falar assim, peraí meu filho, você falou até agora, eu não falei ainda. Eu tenho que te dar a palavra do rei. Olha o nível que chega esse jovem brilhante, tentando usurpar o lugar do rei. Eu quero saber a palavra do rei. O rei sou eu. Luís 14, o Estado sou eu. E aí Samuel fala, espera aí, vem cá, puxa ele de volta. Fala, vem cá meu filho, eu vou declarar a você o que o Senhor me disse essa noite. E aí quer você queira, tem um rei em Israel, viu? E se você não se mete, o problema é seu. Mas esse rei já declarou que você não vai continuar no reino. E aí é impressionante, porque nós vimos que ele poupa a vida de Agag. Isso era uma coisa cultural muito comum naquela cultura antiga, que quando um rei vencia outro rei, como Saul venceu os amalequitas, o rei vencedor trazia o rei vencido e a corte do rei, ele trazia para o seu palácio. Lembra quando Israel foi para a Babilônia, o que aconteceu? A Babilônia levou a nobreza de Israel, e aí foi Daniel, né? O pessoal foi acabar lá na Babilônia, vocês lembram? A Babilônia levou a nobreza de Israel para Babilônia, para serem servos lá na Babilônia. Isso era comum. O que Saul está fazendo aqui? Ele está desobedecendo a ordem do rei, e ele está chamando para a casa dele, para dentro da casa dele, o Agag. Provavelmente é o Agag e a nobreza dos amalequitas, a casa do Agag ali, aquele pessoal ali que era nobre e ia causar influência em Israel. Espera aí, meu filho, você está me dizendo que você poupou o Agag, você vai trazer o Agag para dentro da tua casa, Saul? É isso mesmo que eu vou fazer. E ele não se arrepende. Samuel depois vai lá e mata Agag, mata todo mundo lá, destrói tudo. Mas, veja, ele está se distanciando de Samuel e está se aproximando de gente, o quê? Muito ruim, muito perversa, querendo trazer para dentro da casa dele esse sujeito aqui que Deus falou assim, é maligno, é inimigo. Mas ele está ali. E se afastando de Samuel, que coisa absurda, mas estava acontecendo isso. Por quê? Porque ficou orgulhoso e rejeitou a palavra de que em Israel tem um rei e eu sou príncipe. E assim ele vai se perdendo. E aí 1 Samuel 15, esse capítulo termina com uma nota de rodapé muito triste. Vamos ler 1 Samuel 15, 34 e 35. 1 Samuel 15, 34 e 35 diz assim: Então Samuel, depois disso tudo, Samuel foi para Ramá, e Saul voltou para a sua casa em Gibeá de Saul. Vamos ler juntos o verso 35. Agora olha que tristeza, irmãos. Até o final de sua vida, Samuel nunca mais viu Saul, porém tinha pena de Saul. O Senhor lamentou haver constituído Saul como rei sobre Israel. Ele assumiu, foi ungido naquela conversa particular no capítulo 10. Aqui no capítulo 15 ele já está totalmente perdido.
Ele se afasta de Samuel. A Bíblia fala que ele se afasta do seu filho Jonatas. Jonatas era o seu general vitorioso. Todas as vitórias que Israel tem até aqui são feitas pelo Jonatas, o filho dele. E no capítulo 14, Saul tenta matar Jonatas. O pai tentando matar o próprio filho. Você consegue imaginar isso por causa do poder? Isso não acontece hoje em dia, né? Por causa de poder, famílias rachando. E ele tenta matar o próprio filho. Isso é trágico. Mais ainda, ele se afasta de Davi. Davi, que se tornou o seu general mais vitorioso, o seu general mais fiel, e ele se afasta de Davi. Davi, quando era bem novinho, Saul já estava lá no reino, e Davi foi ungido por Samuel em secreto. Aí Davi, ele foi enviado para a corte, e ele ia lá para a corte, e a Bíblia fala que o Espírito de Deus tinha sido retirado. Olha que tristeza, o Espírito de Deus havia sido retirado de Saul, e um espírito maligno vinha e perturbava aquele homem. Saul era um cara surtado. Saul foi ficando um homem neurótico, paranoico, maluco, dava uns acessos de raiva nele, e ele jogava a lança contra o filho, ele jogava a lança dele contra quem ele queria, ele dava uma pirada, saía dando tiro no trânsito. Era esse o nível do sujeito. E a Bíblia fala que daí vinha Davi, jovem, ungido, homem de Deus, temente a Deus. Davi vinha e tocava o quê? O violãozinho dele, tipo o Júnior ali, pá, o violãozinho aqui, tá? E aí aquele louvor cheio do Espírito ia acalmando aquele homem. Davi acalmava Saul. Samuel corrigia Saul. Jonatas trazia vitórias para Saul. Davi acalmava Saul. Ele se afastou de todos. Se afastou de todos. E aí ele queria trazer o Agag para a casa dele. O Agag é um cara joia para você trazer para a sua casa. Você pôr na mesa para comer com os teus filhos. O Agag é padrão FIFA internacional de coisa boa, né? Não, vamos trazer, vai se associando, você vai perdendo, meu filho. Você vai se afastando cada vez mais de Deus. E agora veja que acontecem coisas muito mais graves ainda. Esse homem vai se afastando, vai se perdendo. E lembra, irmãos, ele era um jovem brilhante, hein? Lembra do currículo dele? E esse homem que nós estamos falando agora aqui era um jovem obediente, amoroso, preocupado. Foi se perdendo. E o que aconteceu em 1 Samuel 22? Em 1 Samuel 22, Saul manda matar os sacerdotes de Deus. Num acesso de loucura, da sua loucura, ele manda matar os sacerdotes que viviam num vilarejo chamado Nob. Olha o que diz 1 Samuel 22, versos 18 e 19. Veja como esse homem se afasta totalmente do rei. Então o rei disse a Doeg, aqui é Saul, o rei Saul disse para Doeg: volte-se você e mate os sacerdotes do Senhor. Então Doeg, o edomita, se voltou e investiu contra os sacerdotes. Naquele dia ele matou 85 homens que vestiam estola sacerdotal de linho, os homens que Deus usava para trazer a palavra dele. Saul mandou Doeg matar, e Doeg matou 85 sacerdotes. Verso 19, também a Nob, a cidade desses sacerdotes, passou ao fio da espada, matou homens e mulheres, meninos e crianças de peito, bois, jumentos e ovelhas. E engraçado, ele não fez isso com os amalequitas. Não é engraçado?
Isso que ele devia ter feito com os amalequitas, ele não fez com os amalequitas, mas agora ele faz com os sacerdotes de Israel. Agora presta atenção um detalhe aqui. Quem é o sujeito que está do lado de Saul e que executa essa loucura? Quem é o sujeito? Qual é o nome dele? O texto aí diz: Doeg. A Bíblia fala aqui no texto que nós lemos que ele nem israelita era, ele era um edomita, ele era de Edom, ele não era israelita, era um estrangeiro, nem do povo de Deus é. Doeg. Agora você quer ver o currículo vitae desse Doeg? A Bíblia fala, mostra o currículo vitae do Doeg, que agora é parça de Saul. Ele se afastou de Samuel, ele se afastou de Jonatas, ele se afastou de Davi, mas ele está perto de quem agora? Quem é o parça dele? Doeg. Quer ver o currículo vitae do Doeg? Salmo 52. O Salmo 52, do verso 1 ao verso 4, nos apresenta as belíssimas e maravilhosas e cristãs qualidades do Doeg. Vamos ler como ele é, vamos ver como ele era um cristão bondoso, Doeg. Salmo 52, versos 1 a 4. Aqui está falando agora do Doeg, é um salmo de Davi falando a respeito de Doeg. Por que você se gloria na maldade? Olha, esse é o Doeg. Olha o currículo do cara. Ele se gloria onde? Na maldade. Por que você se gloria na maldade, ó homem poderoso? Pois a bondade de Deus dura para sempre. O Doeg era aquele cara que chegava no boteco, enchia a cara e dizia assim: matei, mato mesmo, se gloriava na maldade, entendeu? É esse o Doeg. É o cara que acha lindo perversidade. Tem que matar mesmo, na minha opinião tem que esfaquear e girar a faca assim, porque eu fiz isso com 5 caras, peguei o sacerdote de Nob lá, 85, e foi na faca, na peixeira aqui, ó, pá, 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 pá. E se gloria, ele acha lindo isso. Esse é o cara que está agora com o príncipe, é esse cara, parça. Verso 2, olha o currículo do Doeg: com a língua você trama planos de destruição. Ela é como navalha afiada que só produz enganos, planos de destruição. Ele era um homem tão mau que as maldades dele não eram impulsivas, as maldades dele eram planejadas. Era crime que ele vinha planejando. Como é que eu faço para matar o cara lá? Ele fazia planejamento para o mal. Não é no impulso que o cara perdeu a cabeça. Não, esse cara aqui ele era maligno. Só produz enganos. Verso 3. Você ama o mal mais do que o bem. Ele amava o mal. Que tem gente na vida que comete burrada. Quem nunca cometeu burrada na vida? Não é verdade, irmãos? A gente comete burrada. Mas esse aqui não comete burrada. Esse cara, ele ama o mal. Ele tem prazer quando está tudo indo pior, quando tem gente morrendo, ele tem prazer nisso. Você ama o mal mais do que o bem. Prefere mentir a falar a verdade. Você ama todas as palavras devoradoras. Ó língua fraudulenta. Esse é o currículo vitae do Doeg. E quem é que está agora do lado de Saul? Doeg. Vai dar certo? Não vai dar certo. Não vai dar certo. Você está caminhando rumo à destruição. E por causa disso tudo, a palavra de Deus vai dizendo que Saul, aquele jovem promissor, foi se perdendo, e foi deixando agora ele queria usurpar o trono do rei. E foi se perdendo na vida, caminho da tragédia, da destruição. E eu não vou citar aqui, mas vocês lembram que ele mata os sacerdotes. Ele nunca mais olha na cara de Samuel, mas quando a coisa aperta, estressante, ele procura quem para receber palavra? Quem que ele procura, irmãos? A famosa história da feiticeira, né? Vai procurar uma feiticeira. Gente, o cara tinha o rei e os servos dele trazendo palavra para ele, mas ele expulsa todo mundo, porque ele não quer, ele quer usurpar o trono do rei.
Ele quer ser o rei, quer que todo mundo beije o pé dele. E aí, quando a coisa aperta, ele está numa situação de muita angústia, a Bíblia fala que ele vai procurar uma feiticeira. E ele passa a vida inteira, olha só a doideira, ele passa a vida inteira rejeitando Samuel. Depois que Samuel morre, ele vai procurar uma feiticeira para ouvir Samuel. Não é loucura isso? Não é hilário? É trágico, tragicômico. Aí, quando o cara está vivo, ele não ouve. Depois que o cara morreu, ele vai numa feiticeira para receber a palavra, e a Bíblia fala que não tem palavra nenhuma de Samuel, porque isso não existe, era proibido. Ele sabia que isso era proibido por Deus, ele sabia, mas eu não tenho rei acima de mim, eu sou o rei, eu não tenho nenhum rei acima de mim, eu faço o que eu quero. E aí vem o caminho da tragédia. Por que eu estou dizendo tudo isso? Queridos jovens da IB, porque nós precisamos cuidar muito, viu, jovens, dos nossos relacionamentos. Nós precisamos cuidar muito com as pessoas com as quais nós nos associamos na vida. Nós vamos ter contato com muita gente. Contato a gente vai ter aos centenas, é na faculdade, é nos negócios, é fazer negócio. Contato, a gente vai ter contato com muita gente, mas a intimidade da nossa vida, quem a gente vai chamar para dentro da nossa casa, quem a gente vai chamar para dentro da nossa vida, que são as pessoas que vão causar influência na nossa vida, nós temos que saber escolher, viu, jovens? E você tem a responsabilidade de escolher, porque isso vai afetar a tua vida. As pessoas com as quais você vai se associar, você vai ter intimidade, você vai ter amizade, essas pessoas vão influenciar a sua vida para o bem ou para o mal. Saul é a história de um jovem brilhante, mas que acabou muito mal. Acabou mal porque rejeitou Deus como seu Senhor, como seu Rei. E isso aconteceu porque ele foi se afastando das pessoas que temiam a Deus, que eram íntegras, e foi se aproximando de gente ruim. E nesse caminho, irmãos, é o caminho do abismo. A vida de Saul nos ensina sobre a importância das nossas amizades e relacionamentos na vida. Você vai escolher quem, meu irmão, na tua vida, para influenciar você. Quem é que influencia você hoje, querido jovem? Quem é o influencer? Hoje está na moda, né? Quem é o seu influencer? É Samuel ou é Doeg? Quem é o seu influencer? Você tem que escolher. Mas a gente tem que escolher. Eu estou chamando quem para entrar na minha vida? A importância das nossas amizades e relacionamentos. A palavra de Deus diz para a gente não se enganar. 1 Coríntios 15:33, palavra de Deus. Vamos ler juntos? 1 Coríntios 15:33. Olha o que diz a palavra de Deus aí. Vamos ler juntos? Não se enganem. As más companhias corrompem os bons costumes. E aqui eu acho interessante, sublinhe na sua Bíblia a palavra não se engane, viu? Não seja tolo. Não se iluda, achando que eu dou conta, que eu posso estar num grupo de doegues, num grupo mal, com contatos e relacionamentos assim, e eu não vou me corromper. Vai, não se engane, é o que diz a palavra. Não fica achando que você é o super-herói, porque pessoas influenciam pessoas para o bem ou para o mal. Eu volto a dizer, contato, a gente vai ter contato com um monte de gente, a gente não controla as pessoas com quem a gente tem contato, mas eu posso sim e devo escolher as pessoas com as quais eu vou ter intimidade e comunhão na vida. É diferente, porque elas vão
me influenciar, eu não posso me enganar. Para encerrarmos, Salmo 1, verso 1. Olha o que diz aí, Salmo 1, verso 1, um texto muito conhecido, né? Falando sobre o homem que é feliz. Quem é o homem feliz? Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Bem-aventurado, feliz é o homem que não entra nesse tipo de relacionamento, de influência, de contato, de comunhão com esse tipo de situação, de pessoas. E eu acho interessante aqui que no Salmo 1, verso 1, a Bíblia fala de uma progressão no envolvimento com o mal, a progressão que aconteceu com Saul, porque o texto aqui diz assim, o texto fala, bem-aventurado aquele que não anda, começa andando no conselho, né? Ele está andando, estamos andando junto, de repente o texto fala que ele para, ele se detém no caminho, ele começa andando, e aí ele se detém, ele já para, ele não cruza mais, ele já fica ali, no caminho dos pecadores, e ele termina onde? Onde ele termina? Assentado na roda. Há uma progressão no envolvimento com o mal. Ele começa a andar, não, só está mandando, nós estamos aqui, ele já, daqui a pouco ele já para, ele já se detém naquele caminho, ele já não sai mais, antes ele entrava e saía, entrava e saía, não estava andando, agora ele já parou, ele não sai mais, e aí no final ele termina onde? Assentado na roda, praticando o escárnio contra o rei. Por isso que a palavra de Deus fala assim, não se engane, não se iluda, não seja tolo de achar que você pode sim ficar vivendo, convivendo, tendo comunhão com as más companhias e você não vai se corromper. As más companhias corrompem os bons costumes, não se engane, é assim que é, preste atenção, tome cuidado, faça suas escolhas. Amém? Amém, jovens? Que Deus abençoe. Eu oro muito pela vida de vocês. Eu oro muito pela vida de vocês, viu, queridos jovens? Porque vocês são brilhantes. É verdade. Eu converso muito com a Juliana, com o Marcelo, com o Júnior. E a gente fica impressionado como os jovens da nossa igreja são brilhantes. Cheios de talentos. Nós vimos aqui hoje. Com um futuro promissor. E eu oro por vocês, para que vocês não se enganem, que vocês façam as boas escolhas na vida, e uma das principais boas escolhas na vida são as pessoas com quem a gente vai ter a comunhão, porque as pessoas fazem diferença, irmãos. Eu digo uma coisa para você, eu só estou em pé no reino de Deus, e eu estou onde eu estou hoje, sabe por quê? Porque eu tive gente boa ao meu redor. Gente que era como Samuel, que puxou a minha orelha. Gente que era como Jonatas, que me ajudou a vencer. Gente como Davi, que me ajudou a me acalmar. Quando eu estava doido, prestes a tomar decisão estúpida. Não. Tem uma esposa que fala assim, não, vem cá, vamos café aqui, vamos quindim acalma, né, irmãos? Quindim, vai daqui, e vai, pá, tá, amém, aleluia. Aí você dorme, você dá graças a Deus que não tomou decisão nenhuma ontem. Fazem diferença. Agora vai se associando com esse pessoal que Saul se associou, meu irmão, é a tragédia. E que Deus livre vocês em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Vou colocar a máscara. Os jovens podem vir para cá. Vamos nos abençoar com mais um louvor. Nossos queridos e brilhantes jovens, promissores. Vamos orar, vamos ficar em pé.
Como um sinal hoje de bênção e comunhão, queria que a igreja estendesse a mão aqui para os nossos jovens, para esses e para todos os nossos jovens, para abençoar os nossos jovens. Você que já não é mais jovem, você sabe da luta que é. Que abençoe os nossos jovens, para que Deus livre eles. E jovens, que vocês sejam príncipes, sempre submissos ao único Rei. Sempre submissos ao único Rei, que é o nosso Senhor Jesus. Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai, nós estamos hoje aqui na Tua presença, Senhor, cheios de gratidão pelos nossos jovens, Pai, que são brilhantes, são inteligentes, Pai, são bonitos, temem o Senhor, não são preguiçosos, Pai. Obrigado, Pai. Querem Te servir, são submissos, Pai, aos pais, se preocupam. Senhor, nós agradecemos pela vida deles. E como igreja hoje nós abençoamos os nossos jovens, que os nossos jovens, Senhor, sejam servos do Senhor, para sempre, Senhor. Submissos a Ti, Jesus, como o seu único Rei, príncipes do Senhor nessa terra, abençoando a vida de outros, Pai, com suas vidas, porque são submissos a Ti. Nós pedimos, Pai, em nome de Jesus, que os nossos jovens sejam prósperos diante de Ti, e que o Senhor lhes dê espírito de sabedoria, e que os nossos jovens, Pai, não se enganem, mas que eles saibam, Senhor, escolher os seus grupos de comunhão, suas amizades, as pessoas que os influenciam, que eles saibam escolher, para que eles sejam cada vez mais prósperos e usados por Ti. Que a vida deles dê glórias ao Senhor. Abençoa, Senhor, os nossos jovens, todos os jovens que nos ouvem, todos os irmãos, e nos dê esta sabedoria da Tua palavra. Obrigado, Senhor, obrigado. E que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre cada um de vós, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Queridos irmãos, vamos encerrar o nosso culto então, louvando e agradecendo o nome de Jesus.